Olá, meu nome é Arthur César, e eu sou, estudante de medicina. Passei recentemente para a Uninassal, para a faculdade privada com financiamento, falar sobre dicas de estudo. Eu fiquei 3 anos estudando para vestibular, então eu sei basicamente quase tudo, quase todas as dicas, desde as mais óbvias até as mais estranhas. Tem gente que toma suplemento, tem gente que toma zinco, sei lá, toma umas coisas estranhas aí. Tem gente que até toma remédio pra déficit de atenção, que não tem déficit de atenção. Então isso é extremamente problemático, pra dizer o mínimo, né? E... vamos falar sobre tudo isso. Eu, Arthur, não fiz nada de errado, como essas pessoas, por exemplo, eu acabei de mencionar. Eu basicamente não fiz nada de radical. Eu não tomei suplemento sem o conselho do médico, nem nada do tipo. As mais óbvias. Vamos começar pelas mais óbvias. Vamos começar pelas dicas mais óbvias. Correr mais, se exercitar, sair do sedentarismo, se alimentar melhor, acordar cedo, levar um sol, né? Mas é bom essas coisas, mas nada disso importa muito se você não muda a sua rotina, sabe? Por exemplo, teve um mês no começo, enquanto eu tava me acostumando com a vida de vestibulando. Tinha saído do terceiro ano e minha cabeça toda confusa, sabe? E eu acho que isso acontece com todo mundo que sai do terceiro ano e decide fazer medicina assim no terceiro ano. Vamos lá. O que aconteceu comigo, Arthur? O que aconteceu comigo, gente? Eu queria medicina e... eu queria medicina no 5º ano do fundamental, e meio que eu desisti no caminho porque eu sofria muito bullying. As pessoas me chamavam de burro porque as minhas notas não eram consistentes, e eu tenho TDAH, então não era muito fácil. Tinha um menino que era meio racista comigo, e enfim, isso não veio ao caso. Mas era uma época difícil e eu não tava com cabeça para pensar no futuro. Quando chegou no 9º ano, era a grande virada pro ensino médio. Eu tava meio otimista para o 2020. Eu queria muito deixar tudo para trás, começar tudo de novo e começar a rotina de estudo, ser estudioso, ser eu tinha um gênio escondido dentro de mim. Eu sei que é um pouco egocêntrico falar isso, mas tinha. E eu, no 5º ano, enfim, foi um começo tenebroso pra mim, que eu sofri muito bullying. E, eu queria voltar à minha época em que eu estudava de verdade, sabe? A pandemia chegou e, vocês sabem o resto da história, né? Todo mundo ficou muito mal da cabeça, isolado. As pessoas que a gente podia contar como amigo agora só tava no WhatsApp ou Discord, Twitter, as redes sociais, mas não tava cara a cara com você, né? Enfim, já passou. É difícil falar sobre isso, mas continuar. Dicas de estudo. Vamos lá. Passou pro 2º ano, 2021, e eu ainda tava na cabeça que eu queria medicina, não sabia como, mas eu ainda tinha essa coisa no meu subconsciente, sabe? Eu tinha deixado isso bem no fundo da minha cabeça. No 2º ano, eu tentei voltar aos trilhos, mas já era meio tarde, porque o primeiro ano foi uma pandemia, isso me deixou meio traumatizado. A pandemia já não tinha acabado e, isso me levou a ficar mediano na escola, sabe? Eu estudava as matérias que eu gostava mais, fora da escola, tipo um extra, assim, mas nada surpreendente, porque eu sou uma pessoa humanas, né? Eu sou da área da saúde, mas eu gosto muito de humanas.
Então, eu estudava arte, estudava história, geografia, eu gostava muito. Gostava de redação, gostava de português, literatura. Bom, enfim, isso me levou no 2022, em que eu mudei de escola. Em pleno terceiro ano tive que mudar de escola por, enfim, questões aí que eu não posso controlar. Uma escola evangélica, conservadora. Os meus colegas não eram muito amigáveis. Acho que é bem difícil ter uma sala amigável, principalmente quando você é novato e no terceiro ano. Eu não fiz amigos, mas isso não vem ao caso. Eu tinha amigos lá, de outra sala, e, bom, eu sobrevivi. Enquanto as pessoas estavam ou me zoando, ou... Gente, eu não tô brincando, eu sofria bullying mesmo, porque eu sempre fui meio estranho. Parece brincadeira, mas eu sempre fui meio estranho. Eu tenho déficit de atenção, eu tenho ansiedade, e, bom, eu acho que eu me vestia de jeito estranho também. Enfim, enquanto as pessoas me zoavam, ou sei lá, quando um amigo meu faltava e não tinha com quem conversar, eu ficava com a cabeça afundada nos livros, porque como não tinha ninguém, é meio triste dizer isso, mas como não tinha ninguém, eu afundava a cabeça nos livros e gostava de saber da história de outra pessoa, como outra pessoa estava se aventurando ou sofrendo. Enfim, gostava de ter outras perspectivas, e acho que isso me ajudou muito na preparação do vestibular e nos estudos, principalmente, certo? Enfim, acabando essa minha breve introdução da minha história, eu preciso dizer a vocês o que eu fiz para estudar para o vestibular. Eu saí do terceiro ano bem mal preparado, para dizer o mínimo. Não fiz escolas boas, foi privada, mas não eram boas de fato. Eram escolas de bairro, ou escolas bem pequenas. Quando eu saí do terceiro ano, eu estava, como eu disse, bem inquieto e não sabia muito bem que caminho trilhar. Então eu fiz basicamente o que as pessoas faziam. Eu me inscrevi, graças a Deus eu tive essa oportunidade de me inscrever no cursinho presencial. E, bom, eu me acostumei com a rotina, com a didática dos professores, li as apostilas, fiz os exercícios, fiz o que tinha que fazer. O que os professores diziam para fazer, eu fazia, e basicamente ignorei minha cabeça por um ano, mais ou menos. Mas eu não tinha meu diagnóstico de déficit de atenção nem de ansiedade, então foi bem difícil para mim entender como eu estudava, como minha cabeça absorvia conteúdo, e isso é muito importante. Mesmo se você não tem nenhuma questão de neurodivergência, ou se você tem autismo, não importa. Se você é uma pessoa comum, sem problemas, mesmo assim você tem que prestar atenção como a sua cabeça acompanha o raciocínio e absorve os conteúdos. Tem pessoas que gostam de escrever tudo, tem gente que gosta de desenhar mapas mentais sempre, tipo, toda vez que tem um assunto novo eu desenho um mapa mental. Tem gente que gosta dos resumos, no geral, e tem gente que gosta de gravar aula, tem gente que gosta de assistir aula, tem gente que gosta de fazer vários exercícios, e você pode ter vantagem em mais de um desses quesitos, ou só em um, quem sabe. Comigo, o que funcionou foi resumos, questões, mas principalmente prestar plena atenção à aula. Ainda mais que eu passei 3 anos, então eu já tinha basicamente o que o professor ia falar. Então eu não notava o que eu já tinha notado ou o que já tinha passado, e prestava plena atenção à aula. Ou eu fazia as questões que estavam na apostila, ou na ficha de questão que estava no momento lá. Bom, esse é o óbvio das dicas de estudo que as pessoas comentam e que funcionou pra mim. Agora, sobre as coisas que as pessoas não comentam muito ou que não usam muito aqui no Brasil, certo? Existe uma coisa chamada Notion. Eu fazia lá meu planejamento semanal, planejamento mensal, fazia meu planner do ano inteiro, que organizava tudo,
desde meus objetivos até quem sou eu, até onde eu quero chegar, as faculdades que eu queria, imagens inspiradoras, sei lá, de personagem que eu gostava, de uma série que eu gostava, enfim, tudo que me representava, que tava ali, eu gostava de colocar, porque não é só uma questão de organização, sabe? É uma questão também de você não se perder no meio do caminho, sabe? Porque é muito difícil manter a cabeça no lugar, a saúde mental em dia, quando você é um vestibulando, principalmente se você só depende do Enem. Tiveram questões recentes sobre o Enem que vazaram questões aí, né? Vazaram questões um tal de... Eu não vou dizer o nome pra evitar briga ou sei lá, mas um cara aí vazou questões do Enem na cara de pau e até agora não deu nada pra ele, né? Não foi preso nem nada. As entidades responsáveis não fizeram nada de pertinente ao meu ver, né? Minha opinião. Mas, enfim, estou saindo do tema. Dicas de estudo. Bom, além do Notion, eu usava, obviamente, para anotação Samsung Notes, mas isso é meio óbvio. Eu usava o IPT, YPT e Pelmota, uma coisa assim. YPT é um aplicativo de registro de estudos, de tempo de estudos. Então, se você tem uma turminha, se você tem uns amigos que gostam de anotar quantas horas estuda, organizar quanto tempo você passa em tal matéria, quantas coisas você tem pra fazer, listas a fazer, né? Faça isso com amigos, né? O YPT serve pra isso, você criar um grupo e você vê como seus amigos estão e como você tá. Só que isso é um pouco perigoso, porque se você tem alguma questão de saúde mental, por exemplo, ansiedade, que eu tenho, você pode acabar se comparando muito. E sem contar, deve ter atenção, se você tem alguma questão aí, se você tem uma autoestima baixa, não vá para o IPT, porque você pode acabar se comparando muito, você pode acabar se esforçando demais e ter um burnout, porque uma coisa que é muito importante, horas de estudo não é literalmente a sua produtividade. Horas de estudo é diferente de produtividade. Por quê? Você pode passar 6 horas estudando física, mas não fazer, por exemplo, o que faz de física, faz você aprender física, que é fazer questões. Entende? Parece algo besta, mas ajuda muito. Por exemplo, história. Claro, depende como seu cérebro capta o assunto, mas eu estou falando isso para um público geral. História, como eu estava dizendo, questões são muito importantes, ler é muito importante. Então, mesmo, sei lá, você pode passar 1 hora fazendo questões, mas se você passar 10 minutos lendo, eu não sei se você vai captar muito bem o assunto, sabe? Isso é uma questão de autoanálise. E você tem que estar sempre auto-se-analisando quando você é vestibulando. Enfim, é muito complicado. E quem é vestibulando sabe disso. E para quem tem questões de autoestima, não serve o YPT. Porque você entra num labirinto mental e sua saúde mental vai pro ralo. Então eu não recomendo. Funcionou pra mim por um tempo, mas não recomendo, tipo, se você tem algum problema com isso. Outra questão é ver vídeos de pessoas que estudam. Sei lá, você pesquisa no TikTok, pesquisa no Instagram, segue pessoas do seu nicho, participa da comunidade do study de vestibulandos, Twitter. Lugares que podem ser tóxicos, como as redes sociais, podem ser, na verdade, muito boas para socializar, ver que não está sozinho e trocar experiências, conhecimento e principalmente trocar problemas, sabe? Desabafar. E bom, é muito importante ter uma rede de apoio quando você é vestibulando, porque qualquer coisinha que dê errado, você pode surtar e é muito delicado. Um
vestibulando é muito delicado, principalmente se você é vestibulando medicina, certo? Outra coisa, uma coisa não óbvia que funciona pra mim, talvez funcione pra você, é se arrumar pra estudar. Eu sei que parece um pouco supérfluo, mas sei lá, passar um perfume, arrumar meu cabelo, arrumar meu rosto, meu barbear, passar um hidratante, sei lá, skincare, né? Me ajuda muito, porque eu não me sinto fracassado quando estou arrumado, e me dá um tchan pra estudar, sabe? Eu me sinto foda pra estudar. E eu acho que pode ajudar você também. Se arrume, vá lá estudar e acredite, vai dar um tchan, vai dar um boost que você não tinha antes. Se você estuda desarrumado, tente se arrumar um pouquinho, teste um dia aí e você vai ver que o rendimento vai ser outro. Olha, um adendo final. Eu espero que, meu relato pessoal tenha ajudado você de alguma forma. Espero que isso ajude você de alguma forma. Se você assistiu até aqui, obrigado. E, cara, eu sei que a vida é difícil, estudar é difícil, mesmo com as pessoas dizendo que você só estuda, você não trabalha. E se você trabalha e estuda, parabéns, meu filho, você é um guerreiro, porque é muito difícil estudar. Estudar é muito difícil. Ser estudante no Brasil é difícil. Nós não somos valorizados, entende? O rendimento para o futuro não é muito lógico, porque, sei lá, eu passei 3 anos para estudar para passar em medicina e, vou passar mais 6 anos na faculdade, então, assim, é muito sacrifício que você tem que dar, sabe? E as desigualdades estão aí, né? E, infelizmente, tem coisas que não podemos controlar, mas o que você pode controlar é você. Você pode, sei lá, ler um livro, isso vai ser suficiente, sabe? Você fazer um pouco diferente a cada dia vale muito a pena, porque não é difícil você ser inteligente no Brasil. Eu sei que pode parecer um pouco elitista, mas é sério. As entidades governamentais não influenciam muito a você sair da sua bolha e ascender socialmente. Você buscar os seus sonhos, ninguém liga. Só você liga, entende? Só você tem controle sobre isso, sobre certas coisas que só de você pode vir para alcançar o seu sonho. Entende o que eu digo? Então, cara, se você é vestibulando de medicina ou vestibulando de qualquer tipo de curso, não desista. Por mais que as pessoas digam pra você desistir, tenha confiança, confie em si mesmo, nos seus instintos, no que o seu coração diz, e mantenha seu cérebro sempre atento e sempre alerta pra estar aprendendo novas coisas, sabe? Não fique preguiçoso. Essas são as minhas dicas para vestibulandos de qualquer tipo de curso. E boa sorte. Eu espero que dê tudo certo para você.